Então vamos abrir em Mateus capítulo 26, versículo 14. Amém? No Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Ok? É o livro segundo Mateus. Mateus foi discípulo do Senhor Jesus, trabalhava ele na coletoria de impostos, ok? E foi um dos que o Senhor Jesus chamou. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade, a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Versículo 47 agora, diz assim: estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisso, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Capítulo 27, verso 1, na sequência, diz assim: ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. E então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa, seja isso contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Verso 6. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso, tem sido chamado naquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Até aqui, meus amados, podemos sentar. Deus seja louvado e engrandecido, meus amados. Leitura da palavra de Deus sempre nos edifica e sempre constrói. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar e repartir com a igreja do Senhor Jesus. E a mensagem eu tomo nesta noite por tema: e tome outro o seu lugar. Tome outro o seu lugar. Ele está baseado no texto de Atos capítulo 1, versículo 15, que diz assim, você pode acompanhar na leitura se desejar. Atos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidos cerca de 120, e disse: irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam a Jesus. Verso 17: pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade,
e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Por isso no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério, e tome outro o seu lugar. Obviamente nós entendemos que o texto aqui ele fala sobre Judas Iscariotes. A vida de Judas ela foi destruída por Satanás, nosso adversário. E nós devemos entender as coisas, meus amados, como uma realidade espiritual. E não devemos tentar explicar as coisas tudo como natural, quando elas são espirituais. A figura maligna, que é Satanás, ele sempre vai procurar trazer alguma destruição, vai tentar fazer alguma coisa. E a Bíblia menciona aqui, meus amados, que Judas Iscariotes teve a sua vida destruída por esse ser maligno que é Satanás. O propósito, a realização da traição, ela foi um ato maligno. Ela teve exatamente a ação maligna na mente, na alma, no pensamento e nas atitudes de Judas Iscariotes. E agora, depois então que ele se matou, a Bíblia diz nos evangelhos que ele foi se enforcar. No livro de Atos dos Apóstolos diz o texto, que ele foi e que as suas vísceras saíram para fora. Na realidade, ele foi se enforcar. Dizem alguns que ele foi se enforcar, porém, quem sabe o galho quebrou, quem sabe a corda rompeu, arrebentou e ele caiu, e quando caiu, então, saiu as suas vísceras tudo para fora. Outros já dizem que ele se enforcou e ele ficou pendurado e começou a inchar, e por causa do inchaço, então, caiu lá no precipício, lá embaixo, e então se abriu o seu ventre, e tudo que estava ali saiu para fora. Ok? Sua morte foi cruel, sua morte foi terrível. A Bíblia menciona que toda Jerusalém ficou sabendo. A Bíblia menciona aqui no livro de Atos dos Apóstolos que toda a cidade de Jerusalém ficou sabendo da sua morte. Foi notório. Se tornou conhecido e muito conhecido entre tantas pessoas. Ok? Interessante que Pedro, ele reúne os irmãos que estão ali, após a morte do Senhor Jesus e ressurreição. Depois de Jesus subir ao céu e eles estarem vendo Jesus, a Bíblia menciona logo a seguida, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, menciona então que Pedro reúne eles ali e diz: olha, era necessário que alguém ocupe o lugar. E Pedro ele usa a Bíblia para a sua mensagem com o grupo de obreiros que estão ali, que é como a igreja inicia. E Pedro ele usa exatamente o texto bíblico, que é: tome outro o seu ministério, com base no livro de Salmos 69, versículo 25, que diz: fique desolado a sua habitação, não haja quem habite nas suas tendas. E com base principalmente no Salmo 109, que é também chamado de Salmo precatório. Ok? Precatório porque é aquele salmo que deseja vingança para os seus inimigos, que meus inimigos morram, que eles sejam despedaçados, E aí no Novo Testamento é até difícil a gente conjugar os salmos precatórios, que diz que a gente tem que amar os nossos irmãos, amar os inimigos, que temos que orar pelos inimigos, E amar os que nos perseguem. E o salmos precatório manda destruir, ok? Mas o salmo precatório número 109 é também chamado como Salmo de Judas Iscariotes. Porque exatamente, meus amados, é uma profecia do que aconteceria com quem traísse o Senhor Jesus. A Bíblia diz no Salmo 109:8: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu lugar, outro ocupe o seu lugar. Aquele lugar era para Judas, mas Judas ele traiu o Senhor Jesus e perdeu o seu posto. Judas, meus amados, algumas características dele que eu quero alencar e trazer a vocês aqui, porque nós precisamos cuidar para que nós não venhamos ser também um Judas. Não, pastor, eu jamais serei um Judas.
Mas Judas, meus irmãos, era um homem que não deixava nenhuma suspeita. É tipo aquela pessoa que diz o seguinte, a gente diz o seguinte, olha, eu coloco a minha mão no fogo, mas Judas não. Jamais ele tinha aparência de um traidor. Judas jamais aparentava ser alguém com má qualidade. Vai-se dizer a respeito dele que ele era ladrão, depois da morte do Senhor Jesus, depois que creio que foram fazer algumas contabilidades e perceber realmente faltava dinheiro na bolsa, mas somente depois da morte do Senhor Jesus. Judas era um homem que não deixava suspeita nenhuma. Por quê? Era um homem de boas qualidades, excelentes qualidades. Ele era uma pessoa inteligente. Judas era um homem inteligente. Judas também tinha o perfil de um líder, de um bom líder. Disse alguém certa vez que a pessoa melhor, a mais capaz para liderar o grupo nem seria Pedro, mas seria Judas, pelo seu perfil, o seu jeito de ser. Era alguém com grande capacidade nos assuntos financeiros, na capacidade de administrar. Ele era a pessoa mais qualificada, tanto que foi escolhido pelo grupo para guardar a bolsa com as moedas, com as ofertas que recebia do povo. Judas não era alguém que tinha suspeita de que fizesse alguma coisa, que fosse mal ou que fosse ladrão. Ele não aparentava nada disso. Era um homem de total confiança do grupo. Ninguém poderia imaginar qualquer tipo de deslize na vida de Judas. Ninguém podia imaginar na vida dele isso. Ele mantinha as aparências. Ele sabia a arte de manter as aparências, de continuar mantendo-se aparentemente para os outros a melhor pessoa. Outra característica de Judas, ele tinha um bom nome. Amém? Amém? Diga comigo, Judas tinha um bom nome. Por quê? A palavra Judas vem da palavra Judá. Judá é um dos filhos de Israel. É uma das tribos mais importantes de Israel. E Judá significa louvor. Ou outros dizem assim, a Deus seja louvado, ou louvado seja Deus. É um bom nome, é um ótimo nome. Judas, meus amados, é um dos nomes prediletos para se colocar nos filhos. Hoje, os nomes que se colocam nos filhos, entre os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Filipe. Interessante que ninguém coloca nos seus filhos o nome de Judas. Aliás, você conhece alguém ali da faculdade, da escola, do trabalho, que tem nome de Judas? Você conhece, não? Alguém conhece algum Judas? O meu vizinho, o nome dele é Judas. Ô, seu Judas, como é que está, seu Judas? Ninguém. Era o nome preferido, era o nome predileto. Maria, mãe do Senhor Jesus, ela tem um outro filho, e qual é o nome que ela colocou no seu filho? Judas. Na Bíblia, ali nos últimos livros da Bíblia, tem um livro que o nome é Judas, escrito por Judas. Era um nome comum, era um nome bonito, era um nome que os pais tinham alegria de colocar nos seus filhos o nome de Judas. Se alguém está grávida aí, você está pensando, eu acho que vou botar Judas. Não, você não pensa. Judas não. Que tal trocar Benjamim? Está amarrado? Amarrado quem? O Benjamim? O Judas? Ninguém quer Judas. Irmãos, ele tinha um bom nome. Era uma homenagem a Judá. Muitos pais homenageavam e colocavam nos seus filhos esse nome. Mas é interessante que Judá, ou Judas, significa louvor, terminou, acabou com o louvor desse nome. O nome que tinha louvor agora não tem mais louvor, acabou. Por quê? Judas estragou. Judas acabou com o bom nome que era. Outra característica de Judas, meus irmãos, ele era respeitado. Judas era respeitado pelos outros apóstolos. Ele tinha prestígio entre os outros, ele era prestigiado. Os outros não foram escolhidos na posição que ele foi escolhido. Na última ceia, Jesus disse que alguém entre eles ia trair. Meus amados,
Todos eles ficaram pensando, não, será que sou eu? Será que sou eu? Ninguém desconfiava que Judas é o que seria o traidor. Ninguém suspeitou de Judas. Ninguém acusou Judas. Mas olha, eu não sei não, mas eu acho que é o Judas. Ninguém pensou em Judas. Tanto que Jesus disse para ele o seguinte: olha, o que tu tem para fazer, rapaz, faz depressa. O que os discípulos entenderam? Entenderam o seguinte, que Jesus mandou ele comprar alguma coisa por causa da festa da Páscoa, e comprar para ter os mantimentos. Ninguém desconfiava alguma maldade no coração de Judas. Jamais alguém pensava alguma coisa. Quando ele diz, porventura sou eu, lá em João capítulo 13, verso 28, então somente Jesus é que conhecia o coração de Judas. E eu digo, irmãos, só Jesus conhece o coração de cada um de nós. Amém? Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua alma, ele conhece tudo. Ele sabe o que é verdadeiro dentro de você. Ele sabe também aquilo que dentro do teu coração não é louvor. Ele conhece, ele sabe. E nesta noite Deus traz essa mensagem, porque Deus quer que permaneça na tua vida as virtudes, amém? E aquilo que é de Judas dentro de nós, não permaneça, não fique, não exista. Quando a palavra de Deus vem para a nossa vida, ela vem exatamente para curar. É como o remédio. O remédio ele não vem só porque eu estou com fome, então eu vou tomar remédio. A gente toma porque precisa. E a palavra de Deus ela vem porque a gente precisa. Então vem como uma advertência, como um ensino. Então Judas era alguém, irmãos, que ele traiu o seu amigo. Aliás, ele não traiu o amigo, ele traiu o melhor de todos os amigos que ele teve. Jesus é o melhor amigo que nós temos. Amém? A Bíblia fala do amigo mais chegado que irmão. Jesus é o amigo mais chegado que irmão, pois ele traiu o melhor amigo. Se alguém trai o melhor amigo, o que se dirá daquele que não é o melhor amigo? Se você faz com a melhor pessoa, que mais te ama, que mais te protege, que mais gosta de ti, que mais faria de tudo por você, se você trai essa pessoa, e as demais? Então é sinal que essa pessoa, ela está incapacitada, incoerente para andar contigo. Jesus sabia que Judas era o traidor, mas Jesus de forma nenhuma, Jesus tratou ele diferente. Jesus confiou a Judas, meus irmãos, o que confiou aos outros. A mesma oportunidade todos eles tiveram. Todos nós temos a mesma oportunidade diante de Deus. Todos nós desfrutamos da mesma graça, da salvação, da mudança, da transformação, de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio de Deus, de ser cheio do Senhor Jesus na nossa vida. Judas ouviu o que nenhum de vocês ouviram. Eles ouviram as mensagens direto do trono de Deus, dos lábios do Senhor Jesus. Como eu gostaria que naquela época de Jesus tivesse filmadora, tivesse gravadores, e da gente ouvir Jesus, direto a voz do Senhor Jesus, o timbre da voz do Senhor Jesus, e ouvir diretamente as suas mensagens, que João ele escreve, que se fosse contar todos os milagres feitos por Jesus, não caberia nem sequer em todo o mundo. Meus amados, ele teve o maior privilégio, ele teve o melhor mestre, ele teve o grande homem de Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. E a Bíblia diz que Jesus o chamou. Ele teve um privilégio, que Jesus chamou 12. Ele estava entre os 12 homens que estavam aptos para ser trabalhados pelo Senhor Jesus. A mesma mensagem que João, o apóstolo do amor, ouviu, Judas ouviu. Mas ele não absorveu aquilo. Por quê? Porque o seu coração estava destinado para outra coisa. Ele não absorveu para ele, porque ele estava com outras intenções. O foco de Judas sempre foi dinheiro. Dinheiro sempre foi uma atração para Judas, e foi objeto de traição. E o dinheiro que ele absorveu, o dinheiro que ele ganhou, ele não aproveitou. A sua família não aproveitaram. Seus filhos não aproveitaram, sua esposa não aproveitou. Ninguém aproveitou aquele dinheiro. Aquele dinheiro se tornou um dinheiro maldito, um dinheiro amaldiçoado.
Aquele dinheiro nem os sacerdotes receberam de volta como devolução, ao ponto deles dizer, não é lícito nós pegarmos esse dinheiro de sangue e nós deitarmos nas ofertas, porque esse dinheiro ele é maldito. E aí foram comprar então um campo de um oleiro, e na realidade tudo vai se encaixando, meus amados, dentro da profecia, porque era necessário comprar esse campo, era necessário também vender por 30 moedas para que se cumprisse as profecias, ok? Então ninguém aproveitou essas 30 moedas de prata, ok? Hoje poderíamos considerar o quê? A maior nota de 100 reais, 30 notas de 100 reais, 3 mil reais. O que ele faria? Talvez é pouco por uma traição, alguma coisa assim, mas deu para comprar um campo, deu para comprar um terreno. Esse terreno não tinha tanto valor, porque a Bíblia diz que era o campo do oleiro. O oleiro pegou o que precisava dali, o barro que era bom, a matéria-prima que era necessária, tirou, e agora aquele campo já não prestava mais para o oleiro. Então venderam e transformaram num cemitério. Foi investido no cemitério. Até eu digo assim, quem vai na vida pensar em investir no cemitério, quem deseja investir no cemitério, você recebe uma herança, e aí você não sei o que eu vou fazer, acho que vou investir esse dinheiro aqui para fazer uma morada para mim, vou construir um jazigo para mim, vou comprar um jazigo, vou comprar um terreno ali no cemitério. Ninguém pensa nisso. Você pensa em comprar uma casa, quem sabe se está sobrando, vou comprar na praia, na Serra, Gramado, na frente lá do Hotel Serra Azul, para ir para as convenções, congresso. A gente não pensa em comprar um terreno no cemitério, né? Ali no loteamento do pé junto, né, como alguns dizem. Quem pensa nisso? Mas foi o que foi comprado com esse dinheiro da traição. Um lugar que ninguém habita. E a Bíblia vai exatamente no Salmo 109, vai falar sobre isto. Ok? Então, sempre aparece, irmãos, Judas sempre vai aparecer associado a dinheiro. Por exemplo, quando estão honrando ao Senhor Jesus, derramando aquele perfume caro, quem que forma objeção àquele dinheiro? Judas. O que ele diz? Bem poderia pegar esse material, esse perfume, vender, e com o dinheiro dar aos pobres. Ele parece sim que é aquela pessoa preocupada, cheia de amor com os pobres, com os necessitados, né? Eu acredito que se Judas fosse alguém candidato para ser presidente da nação, governador ou prefeito, talvez ia ganhar, porque disse, olha, nós vamos nos preocupar com os pobres, nós vamos detectar, vamos ajudar os pobres, porque é o discurso dele. Esse perfume, ou seja, não vamos honrar Jesus, vamos ajudar os pobres. E Jesus disse, olha, os pobres você sempre tem, mas a mim nem sempre terão. E aquela mulher que derramou aquele perfume caro, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, olha, onde for pregado esse evangelho, seja dito que essa mulher fez. Ela fez boa obra, ela fez boa ação, honrando o Senhor Jesus. E Judas é alguém que se opõe. Não, é para Deus? É para a obra de Deus? Não. Que vamos ajudar isso na obra de Deus? Não. Judas, ele pensa nele, no patrimônio dele, no que ele pode ganhar, no que ele pode lucrar, no que pode render para ele. Então Judas, meus amados, sempre está associado a dinheiro. Ele falou pelas costas, ele falou criticando do Senhor Jesus. Quando estamos, meu Deus, criticando as coisas que são do Senhor, nós estamos nos tornando a semelhança de Judas. Não pense que é o meu pensamento, é o meu sentimento, é que eu acho. Muitas vezes, meus irmãos, o próprio diabo está trabalhando nas nossas motivações erradas. O próprio inimigo está trabalhando nisto. Então ele falava pelas costas, criticava, né? Você tivesse um dinheiro, você venderia. Se você tivesse um grande amigo, você trairia seu amigo? Certamente você vai dizer, não, eu não vou trair. Judas também, se fizesse a pergunta para ele, você trairia? Não, jamais. Mas ele era o traidor. Meus amados, guardamos nossas motivações, ok? Havia uma profecia a ser cumprida, aliás, não apenas uma, mas várias profecias a respeito de Judas, e se cumpre na vida desse homem. Primeiro, a profecia das 30 moedas. Segundo, a profecia do campo do oleiro. E, meus amados, o salmista também, ele diz que o que me traiu era o meu amigo íntimo.
Ele diz: aquele que se levantou seu calcanhar contra mim era meu amigo íntimo. E Judas parecia ser uma pessoa íntima do Senhor Jesus e amigo verdadeiro. A Bíblia diz também: fique órfão os seus filhos. Aí nós descobrimos aqui no livro de Salmo, capítulo 109, que os filhos dele ficaram órfãos. Ou seja, lógico, ele morreu, ele se matou. A sua esposa fica viúva. E diz também que a sua memória é esquecida. E outro mais ainda: sejam poucos os seus dias, e tome outro seu ofício. Aí nós vamos encontrar, irmãos, que Matias, escolhido pelos apóstolos, foi substituiu o lugar de Judas, e se cumpriu a profecia. Você quer ver o Salmo 109, verso 9? Diz assim: fiquem órfãos os seus filhos. O Salmo de Judas Iscariotes. Ficam órfãos os seus filhos, e os filhos de Judas ficaram órfãos. Viúva sua mulher, a sua mulher ficou viúva. Verso 10: andem errante os seus filhos e mendiguem. A profecia diz o seguinte: que os filhos de Judas mendigariam, e estar vivendo de mendigância. Diz mais ainda: andem errante os seus filhos e mendiguem, esmolem longe das suas habitações assoladas. Ou seja, aonde eles moravam, já não teria mais quem ajudasse. Então eles iam para um lugar mais longe, mendigar mais longe, para poder encontrar alguma migalha para sobreviver. Diz mais ainda, verso 11: o credor lance mão de tudo quanto ele tem. Ou seja, até os bens que ele tinha, ele perdeu. E despojem os estranhos do fruto do seu trabalho. E realmente despojem os estranhos. E a Bíblia diz: foi comprado um campo para ser cemitério de estrangeiros. E aqui se cumpre exatamente, ok? Despojem nos estranhos do fruto do seu trabalho. Depois, verso 12: não haja ninguém que se compadeça dele. Ninguém diz: ai, que pena, que dó, o que aconteceu com Judas? Exceto uma tribo lá de Papua Nova Guiné, mencionado no livro Totem da Paz, editado pela editora Betânia, que narra a história de missionário que foi lá, no meio dos aborígenas, no meio dos canibais, evangelizá-los. E aquele povo tinha uma cultura muito estranha. Quando o missionário começa a falar do plano da salvação e a respeito de Jesus, e quando começa a narrar que Judas foi o traidor, eles ficam abismados, e para eles o herói era Judas. Porque a cultura daquela tribo era o quê? É que sempre o traidor é o herói. Então eles tinham a cultura de fazer amizade com alguém, exatamente para matá-lo. Essa era a cultura desse livro. Aconselho que vocês podem ler, ou pode, talvez no YouTube deve ter esse filme, né? Ele foi transformado num filme depois, e aí narra como foi mudado, como esse missionário que já ia embora, porque é impossível pregar para uma nação em que Judas é o herói e que Jesus é o bandido. Né? E aí tem um enredo ali que mostra muito assim, um plano de salvação, demonstrado ali, muito legal esse filme. Okay? Recomendo vocês assistirem, é o Totem da Paz. Mas fora isso, meus amados, Judas ninguém tem compaixão ou pena. Ai, que pena, coitadinho. Ok? Verso 13: seja extirpada a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na geração seguinte. E o seu nome seja apagado na geração seguinte. Na geração seguinte, ninguém mais botou o nome dos seus filhos de Judas. Os netos de Pedro, que tiveram filhos, vão botar o nome de Judas. Não, Judas não. Ninguém mais botou. Eu já fiz a pergunta, né? Alguém tem algum filho por nome de Judas? Alguém conhece um colega seu que tem nome de Judas? É o nome que apagou. É o nome que deixou de existir. Acabou com esse nome. E se cumpre o Salmo 109, o Salmo de Judas, que diz: o seu nome seja apagado. É o nome que apagou da história. É o nome que foi eliminado, retirado. Porque ninguém mais quer saber de colocar esse nome. Ok? Então, meus amados, o dinheiro foi destinado para a compra, né, do terreno, em um lugar que ninguém ia habitar, uma terra que ninguém mora. E diz depois o texto, né, tome outro o seu lugar. Judas, meus amados, que ocupava o ministério, outro ocupou o seu lugar. Eu acredito, irmãos, que cada um de vocês, cada um de nós, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito.
Deus tem algo especial na tua vida, amém? Deus tem algo glorioso na tua vida, amém? Mas Eli, por aquilo que Deus te deu, não deixe que outra pessoa ocupe aquilo que é para você, amado, aquilo que Deus tem para fazer através de você. A Bíblia diz: ocupe outro seu lugar. Eu não quero que ninguém ocupe o lugar, a missão, o propósito que Deus tem para a minha vida, por eu trair Jesus, por eu negar Jesus. Hoje é fácil a gente apontar e dizer: Judas foi o traidor, mas também nós podemos deixar e permitir algumas coisas acontecer na nossa vida. Apocalipse 2:5, que fala sobre a igreja de Éfeso, diz lá: lembra-te de onde tu caiu, te arrepende e pratica as primeiras obras, de outra forma venho a ti e removerei o teu candeeiro do teu lugar. Ou seja, diz: eu vou remover teu candeeiro. E exatamente o candeeiro de Judas foi removido e outro ocupou o seu lugar. A Bíblia menciona que Matias assumiu um lugar no grupo dos apóstolos. Judas Iscariotes perdeu a oportunidade de servir o próprio Deus, porque o próprio Senhor Jesus chamou ele. Judas, meus amados, não traiu apenas Jesus, que lhe poderia livrar do inferno. Ele traiu seus colegas de ministério. Judas traiu o próprio Senhor Jesus. Ele traiu o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Judas traiu a igreja. Judas traiu seus colegas. Foi chamado para ser apóstolo, não para ser um traidor. A Bíblia diz que Jesus já conhecia, já sabia, mas poderia Jesus ter sido entregue de uma outra maneira, de outra forma, não por um dos seus discípulos. Meus amados, ele manchou um bom nome. Manchou um bom nome. Se Judas significa louvor, ou Deus seja louvado, e hoje já ninguém mais usa esse nome, então esse nome desapareceu da lista, se cumprindo aqui o livro de Salmos, ok? Era alguém de alta confiança, reconhecido como tesoureiro, aquele que administrava os recursos, ok? E a Bíblia menciona, irmãos, o texto que eu considero mais desagradável, que é João capítulo 13, verso 27, desagradável pelo quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: após o bocado, após a ceia, após comer do pão, a Bíblia diz o seguinte: entrou Satanás nele. Entrou Satanás nele. E a Bíblia vai mencionar que o cuidado que nós devemos ter no tocante a isso. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz, meus amados: não deis lugar ao diabo. Entrou nele. Por quê? Porque o diabo queria? Não, porque ele permitiu, ele deixou. Tem coisas que você deixa, tem coisas que a gente não faz vista grossa. Isso não tem problema, isso não tem mal nenhum. E a gente vai acalentando certas coisas que elas não são divinas e que não devem estar na nossa vida. E certamente, irmãos, é na frequência do pensamento que ele vai mandando as suas mensagens, e elas vão adentrando a nossa vida, e a gente vai se tornando infiel. É quando ele mordeu aquele bocado, que era um pedaço de pão, mas a Bíblia dizia: após o bocado entrou nele Satanás. Meus amados, a Bíblia menciona que eu considero um dos mais terríveis versículos. Bem pior do que o que fala lá no livro de Juízes a respeito de Sansão, que a Bíblia diz: e Sansão não sabia que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Não foi só isso. Sansão só se retirou dele. O salmista diz: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. O pior, irmãos, é que entrou coisa ruim por coração dele. E como é que a gente avalia, pastor Adalto, quando uma coisa ruim entra na nossa vida? Vigia os teus sentimentos, vigia as tuas emoções. Não é porque você sente que é de Deus, ou é de você. Pode ser algo maligno, pode ser alguma coisa, meus amados, que é para nos levar para mais longe de Deus. Avalie o que te leva para longe de Deus. Isso pode ser exatamente figura maligna, isso pode se tornar exatamente não apenas uma opressão maligna, mas o pior que o nível da opressão é a possessão maligna. Ele não ficou lá espumando, como uma pessoa que ela fica possessa por um espírito maligno, mas de maneira tão consciente, sabia que estava errado. E era interessante que o espírito que estava sobre na vida dele, ele vai lá negociar com as autoridades. A Bíblia diz que ele negociou com o sumo sacerdote,
Ele conversou com os guardas, com a polícia do templo, negociou e se fez amigo de Jesus ainda. Aí chega lá na reunião onde está Jesus. Oi, Jesus, paz do Senhor. Jesus, tu és a pessoa mais linda do universo. E louva ao Senhor Jesus. E adora ao Senhor Jesus. Mas ele sabia o que estava no seu coração, na sua alma. A sua alma já estava contaminada pela traição. O diabo colocou no coração dele para que fizesse isso, para que realizasse isto. E esse homem chamado Judas Iscariotes, não era o sobrenome, mas ele morava na cidade chamada cidade Queriote, ao sul da Judéia, e Judas era o único que não era da Galileia. Dos discípulos de Jesus era o único que não era da Galileia, o único que não era galileu. Ele era do sul, ele era da Judéia. Por isso que o nome dele já recebe até uma homenagem a Judá, da Judéia. Ele permitiu no seu coração. Analise quais são os sentimentos e pensamentos que perduram dentro de você e você acha que não tem problema e não tem mal. A gente acha que é normal. Ou assim, Deus não está fazendo como eu quero. E esse foi um dos males de Judas. Judas achava o seguinte, a motivação de Judas era errado. Porque Judas ele queria que Jesus tirasse-os do poder que havia dos romanos, que governavam a nação, e eles estavam subjugados pelo governo romano, os soldados romanos, o governo romano, e ele queria que Jesus fosse lá e acabasse com os romanos. Jesus não acabou com os romanos. Jesus se entregou. Jesus morreu, e ele não esperava isso. Quando Jesus disse que ia ser entregue, e que ia morrer, ele disse, olha, já que vai morrer então, eu estou entregando os pontos, eu estou saindo fora. E Judas, meus amados, que era natural de Queriote, as pessoas recebiam um sobrenome pela cidade onde viviam, ou então pelo pai que tinham. Por exemplo, Maria Madalena, ela era da cidade de Magdala, e recebe o nome de Madalena, certo? Ou pelo nome do pai que tinha, ok? Judas, meus amados, o seu nome sempre está no último na lista dos discípulos, né? Salientando e mostrando ali. Judas se tornou possesso como? Meus amados, em Marcos capítulo 3, verso 13, relata que Jesus foi chamar os seus discípulos. Subiu ao monte, outros evangelhos mencionam que ele passou a noite orando, e no dia seguinte, então, ele escolheu os que ele quis. E Mateus, irmãos, vai mencionar no capítulo 10 algo tão interessante, que Jesus reúne os seus discípulos, prepara, ensina e treina eles, e Jesus manda eles de 2 em 2 para eles pregarem o evangelho, para eles orarem e curar os enfermos e para expulsar os demônios. E eu chamo aqui a sua atenção pelo seguinte, Jesus chamou eles para eles expulsar demônios. Mas interessante que Judas expulsa demônio. Ele conseguiu expulsar o demônio dos outros. Mas o demônio que ele expulsou dos outros, ele não vigiou. Porque a Bíblia diz que um demônio, quando sai, ele procura algum lugar. E a Bíblia menciona que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Judas expulsou o demônio dos outros, mas ele não vigiou o demônio que queria entrar na vida dele. Ele teve poder para expulsar os espíritos imundos. Tanto que depois os discípulos voltam para Jesus e com muita alegria dizem, Senhor, os demônios nos submeteram. E Jesus disse, olha, não se alegrem, somente porque os demônios submetem-se a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E Judas não dá valor a isto. Judas, meus amados, ele acalenta no seu coração e na sua alma. E Judas, meus amados, recebeu poder para expulsar demônios. Mas ele que expulsou o demônio, curou os enfermos e pregou para os outros, meus amados. Ele não pregou para ele mesmo. Ele pregou para que outros fossem salvos. Mas ele não pregou para si mesmo, porque a mensagem era da boca para fora e não do seu coração. Judas não amava Jesus de todo o seu coração. E a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E não pode haver na nossa vida áreas amarradas em que a gente gere legalidade para o inimigo agir e atuar na nossa vida. Nós não podemos ser infiéis para com o nosso Deus.
Judas, meus amados, expulsou demônios, curou os enfermos, mas ele mesmo não conseguiu fazer essa libertação, a autolibertação na sua vida, porque ele estava amarrado a um Deus chamado Mamon, chamado dinheiro. E nós podemos facilmente cair nas ciladas que o inimigo prepara, seja na área financeira, seja na área econômica. Interessante que Jesus não fala de Baal, Jesus não fala de Astarote ou qualquer outro Deus, Jesus só fala de um, que é concorrência com Deus, Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus das finanças. Aí assim, olha, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não vou mais poder cultuar a Deus, eu não vou poder mais ir na igreja, eu não vou poder mais ter comunhão com os irmãos, mas o salário é bom, eu vou nessa. Você pode estar amando alguma coisa que pode te matar lá na frente. Meus amados, desejo que vocês prosperem muito, amém? Que vocês vão bem na vida. Vocês jovens, vocês que já não são mais jovens, façam a faculdade, vão bem na vida, gente. Mas não foquem o ganhar dinheiro e o querer ser rico. A Bíblia diz que aqueles que querem e desejam ser ricos caem em armadilhas e acabam sucumbindo. Trabalhe, não seja uma pessoa descansada, vou ficar dormindo e Deus vai dar. Não, não é isso, a Bíblia diz que não. Mas não queira ser rico. Não ostente isso. Queira ser rico, irmãos, para com Deus. Jesus disse e nos mandou o seguinte: não juntem tesouro sobre a face da terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem para vocês um tesouro no céu. Judas era pobre para com Deus. Judas, ele não ajuntou um tesouro celestial. Ele queria aqui para a terra. Esse dinheiro tornou ele infeliz. Esse dinheiro matou, trouxe destruição para a sua família, para os seus filhos se tornarem mendigos. Porque, meus amados, ele traiu o seu melhor amigo. Ok? Judas, meus amados, expulsou demônios de outros, mas os demônios encontraram no próprio Judas um ambiente favorável para entrar e destruir. Algumas lições que eu coloco aqui que nós podemos aprender. Primeiro, que a Bíblia mesmo diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é porque eu sou crente que eu vou entrar no céu. Não é garantia. Não é porque eu tenho um ministério dentro da igreja. Isso vai me garantir. Judas tinha isso. Outra lição, não confie em todo mundo. Ah, mas é crente. Gente, disse alguém que as pessoas que mais dão problema são crentes. Confie. As aparências, elas enganam. E enganam bem. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua segurança. Não confie em todo mundo. Busque a Deus, confie no Senhor. Faça amigos, ajude, coopere. Mas cuidado, a gente não sabe. A gente pode se tornar um Judas. Jesus não chamou um traidor. Jesus não pensou, eu quero aquele lá vai ser traidor. Eu vou pegar aquele lá. Veja bem, irmãos. Por que eu digo isso? A Bíblia diz o seguinte. Jesus diz o seguinte: o diabo vos pediu para se randear. Quem deu lugar para o diabo foi um deles. Poderia ter sido Pedro. Jesus até diz assim: o diabo vos pediu para se randear, mas eu roguei por ti. Jesus pediu, Pedro não, só Pedro não, eu não deixo que toque em Pedro. Os demais estavam soltos. Meus amados, Judas foi responsável pela sua ambição. Judas foi responsável pelos seus pensamentos e responsável pelas suas atitudes. Alguém que fez uma tese na sua faculdade e disse o seguinte, que Judas era alguém que não era mau, mas que Deus escolheu ele para o mal. A Bíblia diz que Deus escolhe o ímpio para a destruição, para o dia da destruição, como foi a questão de Faraó, que foi destruído, foi a partir da ação de Deus, era para glorificar o Senhor. Mas, meus amados, Judas abriu brecha, e ele deu brecha. A Bíblia diz também, irmãos, que nós devemos vigiar. A Bíblia diz vigie, porque o nosso adversário ruge, andando ao derredor procurando alguém. Responsabilidade nossa vigiar.
Se entre nós tiver alguém que não vigiar, vai ceder e o inimigo vai fazer o estrago. Outra coisa que eu aprendo, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. É responsabilidade nossa que a gente pode dar. Outra coisa, vigie as suas motivações. Judas tinha uma motivação errada. Ele queria Jesus por motivo errado. Okay? Eu não devo buscar Jesus para que Jesus me dê um bom casamento, para que Jesus me dê um emprego. Não. E Jesus, meus irmãos, não é chefe de departamento pessoal. Ok? Ele veio para trazer aquilo que o homem não consegue, a sua salvação e o seu relacionamento com Deus. Jesus veio para isto. Ele nos abre portas, sim, mas eu não estou buscando Jesus por causa disso. Tipo assim, eu estou buscando que Deus abençoe o emprego, então eu venho na igreja durante 7 domingos para Deus abençoar. Eu consegui a bênção, eu tenho um bom emprego, aí, graças a Deus não preciso mais, e deu. É buscar Jesus por interesse. Judas, ele estava buscando Jesus apenas por interesse. Então vigie suas motivações. Afaste-se da aparência do mal. Afaste-se da iniquidade do pensamento. Cuidado com quem você conversa. Judas foi conversar com os inimigos de Jesus. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, e com os guardas do templo que queriam prender Jesus. Cuidado com quem você gasta o seu tempo. Ok? Então, meus amados, a Bíblia diz em João capítulo 12, verso 6, era um ladrão e tinha a bolsa de dinheiro, e tirava o que nela se lançava. E aí, Paulo vai escrever a Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Parece que Paulo, ele está escrevendo a Timóteo que ele viu e lembrou a respeito de Judas. Porque realmente por amar ao dinheiro se desviou da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ok? Judas, meus amados, ele não se tornou um endemoniado, um possesso por espírito maligno imediatamente. Foi algo gradativo, algo aos poucos. Eu comparo como, por exemplo, um cupim que pega no pé da madeira lá da mesa, aquela mesa bonita e cara, e vai corroendo, e vai eliminando, e vai destruindo aos poucos. Chega um dia, aquela mesa vai cair, tudo que está sobre ela vai cair, porque aquele cupim ele não tem aquele poder da formiga atômica, né? Aqueles desenhos lá de antigamente, né? Ia no instantinho, né? Um super cupim. Não, é aos poucos. Eu digo, o diabo ele não tem pressa de fazer o estrago, uns pouquinho. É um consentimento aqui, não tem mal, não tem problema. Qual é o problema que tem? Nunca vê problema. E vai permitindo, e vai deixando. É uma concessão. Que mal tem um choppzinho? Um chopp não faz mal. Que mal tem uma cerveja? Uma cerveja não faz mal. Mas que é socialmente, e é nesse socialmente que muitos estão enterrados, sepultados. Esse não faz mal, esse não tem problema. E a gente vai levando a vida assim, não tem problema, não faz mal. Que tem mal tem eu ficar pensando em vender e trocar Jesus. Não tem problema nenhum. Que mal tem eu pensar em um ato de adultério, uma ação adúltera na mente? Não tem mal nenhum, não tem problema nenhum. Pois eu digo assim, esse pensamento que vem na tua mente, ele é maligno, ele é diabólico. E a gente fica brincando, flertando com o pecado, achando que não tem problema, que mal não tem, e que problema vai ter? E aí vai. E a gente vai dando lugar para o diabo, pensamento. 1% só de pensamento, de coisa ruim, coisa podre. 5% só de coisa ruim, 95% é coisa boa. Meus amados, Filipenses 4:8 deve ser a regra para a nossa mente e o nosso pensamento. Amém? Decore Filipenses 4:8. Teu coração na tua mente, em nome de Jesus. Ok? Judas Iscariotes foi destruído por ele mesmo e foi condenado ao inferno, porque cobiçou dinheiro da bolsa que carregava. Cobiçou o dinheiro que carregava. Vamos lembrar também da parábola do semeador, que Jesus diz o seguinte, Lucas 8:14. Parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados pelo cuidado, riquezas ou dinheiro e prazeres dessa vida e não dão fruto com perfeição. Então fuja da cobiça de Judas, amém? Fuja da cobiça de Judas. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok? E para nós aí finalizando, meus amados, a Bíblia diz, então entrou Satanás em Judas.
E ele seguiu o seu caminho e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como ele poderia lhes entregar Jesus. E eles alegraram-se em dar-lhe dinheiro. Ele foi lá, conversou com os homens, acertou o valor, negociou o valor, negócio fechado, trato feito. Diz, olha, a hora que eu conseguir a melhor ocasião, eu venho conversar com vocês. Jesus sai da mesa, Judas sai da mesa da ceia e vai lá. Interessante que quando Jesus está servindo a ceia, aquele momento, Judas já estava tudo na mente, como é que ele ia fazer. Tudo na hora, tudo no momento. Aí quando Jesus diz o seguinte, olha, um de vocês vai me trair. Eles, tá bom. E aí Judas então aproveita, irmãos. Tipo assim, eu estou com a mágoa de Jesus. E mágoa, eu digo assim, é comida de demônio. Mágoas são alimentações malignas. E aí Judas pega aquilo ali e vai realimentando aquela podridão. Agora eu vou largar Jesus de vez. Vai ter lá com os principais sacerdotes, pega o dinheiro e diz, olha, e deu sinal, aquele que eu beijar, esse vocês prendam. E a Bíblia diz que Judas chegou, irmãos, em Jesus, lá no Getsemane onde Jesus estava, e dá um beijo de traição. Observe agora como é que Jesus tratou Judas. Judas disse, o seu sem vergonha, traidor, desonesto, tu não presta. Não. Jesus disse para ele assim, amigo, aqui vieste. Jesus ainda chamou de amigo aquele que lhe traiu. Aquele que foi traidor, Jesus chama ele de amigo. Não é porque você fez alguma coisa errada, pecaminosa, que Jesus te tira para inimigo. Jesus sempre, meus irmãos, vai nos considerar e vai nos tratar como amigo, porque Jesus não mudou. Não é porque a pessoa é má que Jesus vai ser mal com eles. Jesus está na cruz apanhando e tomando lá as chicotadas, e ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Cada um dá o que tem. Jesus tem amor e ele trata com amor. Tem pessoas que vivem tratando os outros com rispidez, com palavrões, com xingamento. Tem pessoas que a sua maneira, a sua forma de agir com as pessoas sempre são alfinetando, sempre falando mal, sempre pensando mal, porque o coração está entulhado de coisas, sentimentos malignos. Mas o coração de Jesus é cheio de amor e chama de amigo. Trata bem. Há pessoas que é o natural delas é sempre maltratando, é sempre falando mal e tendo gestos malignos. Mas Jesus não, Jesus disse, amigo, aqui vieste. E ele deu um beijo. E o sinal do beijo era de uma traição, pode prender quem o beijar. E Jesus, sabendo que era ele, sabendo que ele ia fazer, ainda trata como amigo. E a maneira como Jesus trata cada um de nós. Amém? Como amigo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, mas ele nos tratou como amigo. Ele que diz o seguinte, orem pelos que vos perseguem, abençoe os vossos inimigos. E aqui, meus irmãos, Judas acabou a sua vida. Acabou. Então, quero dizer, irmãos, vigie as suas tentações, arrependa-se e busque em Jesus, que ele é amigo sempre. Ele é amigo sempre. O que Judas fez de errado, irmãos? Judas fez uma coisa errada, foi a traição. Segunda coisa errada em Judas. Judas era ladrão, Judas era traiçoeiro, Judas era falso, Judas era cínico. E ele traiu Jesus. Mas eu coloco aqui a segunda ou a última coisa errada que Judas fez. Quando ele percebeu que os soldados que ele foi lá e conduziu os soldados até Jesus, mostrou quem era Jesus, beijando Jesus e prenderam, tudo bem, Judas ficou na dele. Mas Judas foi acompanhando o processo. Quando viu que eles, no julgamento, julgaram que Jesus deveria morrer, Judas se arrependeu. Parecia dar aquele estalo, eu errei. Você já não fez alguma coisa errada, um pecado, e você, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria dessa maneira. Eu teria tomado outra atitude se eu entendesse melhor hoje. Eu entendo, irmãos, que o diabo, ele nos conduz às coisas mais horrendas, mais terríveis na vida. O diabo procura nos levar para o mais longe de Deus o possível.
Judas se arrependeu. Você já se arrependeu um dia? Já? Acredito que todos nós. Todos nós. Eu tenho uma lista de coisas da qual eu já me arrependi. De coisas que eu fiz. De coisas que eu não deveria ter falado, dito e feito. Mas eu tomei a solução na minha vida. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Encontrei o maior tesouro da minha vida. E eu disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, apaga todas as minhas transgressões e perdoa os meus pecados. E corri para os braços do Senhor Jesus. E sei que nunca fui e nunca serei jamais merecedor de nada do que Ele fez por mim. Mas eu corri para Jesus. Reconheci os meus pecados. Qual foi o erro de Judas? Judas reconheceu o seu pecado. E ele viu que então iam condenar Jesus para a morte. Ele disse: não, vamos parar com isso aqui. Ele pega aquelas moedas, ele pega aquele dinheiro, ele pega aquele dinheiro de recompensa de traição. E a Bíblia diz que ele procura os sumos sacerdotes, ele procura os sacerdotes, os guardas do templo, ele volta lá para o lugar de onde ele pegou aquele saco de dinheiro. E ele diz: olha, eu quero mudar de ideia. Eu traí a pessoa errada, eu traí sangue inocente. E aqueles homens dizem o seguinte: isso é contigo, nós não temos nada a ver com isso. Aquilo recai sobre a vida dele, um desespero. O que ele errou? Em vez de ter chegado lá em Jesus, diz: Jesus, aqui eu te traí por dinheiro, eu não quero mais saber disto. Jesus, tem misericórdia, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus, por favor, me perdoa, Jesus. Você acha que Jesus ia dizer o que para ele? Com o mesmo amor e carinho que sempre teve. Ele diz na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ao Senhor Jesus, que quando estava sendo açoitado pelos soldados, ele orava e dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É ele que disse para o ladrão, o salteador que estava na cruz do lado, quando disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lançou para ele o perdão e deu a salvação para ele. Por acaso Jesus não daria para Judas o perdão imerecido, como deu para você, como deu para mim, como deu para cada um de nós? Certamente ele estenderia a sua misericórdia, como disse para aqueles homens que trouxeram para a mulher ser apedrejada e morta. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certamente Jesus ia dizer: Pai, tem misericórdia, porque Judas não sabia o que estava fazendo e ele quer se arrepender. Mas Judas foi pedir perdão para quem não podia lhe perdoar, foi pedir perdão errado. Então, meus amados, vamos correr sempre para Jesus, que a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia e que Deus tem prazer na misericórdia. Mas não traia Jesus. Naquele livro, O Homem do Céu, o irmão Yon, ele fala, a pregação dele era: nunca hajam como Judas, que traiu seus irmãos. Nunca façam isso. Porque a igreja era perseguida pelo governo, e ainda é nos dias de hoje perseguido pelo governo da China. E eles eram aprisionados e torturados, e ainda são até os dias de hoje torturados lá na China. E eles então torturavam a pessoa para confessar quem eram os líderes da igreja, aonde estavam escondidos, onde é que os irmãos se reuniam, qual as casas que se reúnem, porque eles queriam. Então a pregação: nunca hajam, nunca sejam como Judas, que traiu seus irmãos. Essa é uma das mensagens principais da qual ele pregava nas igrejas, nas casas, nos apriscos lá onde ele estava. Meus amados, vamos ser fiéis ao Senhor e vamos amar Jesus de todo o nosso coração. Vamos vigiar o nosso coração. Amém? Vamos vigiar a nossa vida, porque o mundo não está nem aí para você. É o que os religiosos da época disseram para Judas: o que nos importa isso é contigo. Ok? Mas Jesus, que é tão bom, irmãos, que diz: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Que Deus tenha compaixão, que Deus nos ajude, amém? E que corramos sempre para os braços do Senhor Jesus. Ele é compassivo e Ele é misericordioso, mas que venhamos ser fiel ao Senhor toda a nossa vida, porque o Senhor Jesus merece só o nosso louvor
e não a nossa traição. Amém? Jesus não merece a nossa traição. Jesus não merece que a gente abandone. E a Bíblia menciona o apóstolo Paulo, ele diz que quando o inimigo trabalha, irmão, a gente começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Toda pessoa que se afasta do Senhor Jesus deu lugar para o diabo, está abandonando Jesus, está traindo Jesus. Você não quer mais Jesus, não quer mais cultuar, não quer mais adorar, você está se tornando alguém que está se afastando do Senhor Jesus e desprezando Jesus. Nunca afaste-se de Jesus, nunca saia dos caminhos do Senhor. Amém? Resolva morrer crente fiel. Resolva morrer, tomar uma decisão por Jesus. Olha, não saio mais dos caminhos do Senhor Jesus de maneira nenhuma. Não é dinheiro, não é riqueza, não são amigos, não são qualquer outra coisa no mundo. Eu não vou me afastar de Jesus jamais. Amém? Não vou voltar para o mundo, não vou voltar para aquela velha vida. Eu vou seguir a Cristo porque Ele é um amigo de verdade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.